Alô, alô, gente! Estamos aqui para mais um live podcast nessa segunda-feira chuvosa aqui em Garapava. Queria mais uma vez agradecer a presença de vocês. A gente já tem, antes de começar, bastante pessoas já acompanhando o nosso live podcast. Vamos começar mandando os nossos abraços de sempre, né? Olha, um grande abraço aí para Nilza Carrossini, para o Robson Inácio, meu amigo. Tudo bem, Robson? Um abraço. Para Sandra Mara, para Ellen Maria, para o Tiago Costa, para Regina Anjos. Regina, grande abraço. Para Silvana Costa, para Enilce, Matheus, para o Adirson, um abração, Adirson. A Dona Wanda sempre presente com a gente. Grande abraço, Dona Wanda, muito obrigado por tudo aí. O Roberto para Meldados, grande abraço, Roberto. A Elizabeth da Silva, o Silvio Rufino, a Joana Dark de Jesus, o Luciano Cruciol, também nosso grande amigo, a Ellen Maria, o Marlúcio, a Joana Dark. O pessoal tá vindo aqui no Face, já começando a entrar. No Instagram também já temos bastante gente, bastante pessoas lá. Vou abrir aqui o Instagram, mandar os abraços também. Um abraço para Patrícia, um abraço para Ana Correia, pessoal entrando aí no Instagram também. Olha, eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês, né, por estarem conosco. Nós já estamos quase ficando veterano, né, Luan? Podcast número 50 hoje. Podcast número 50, olha que legal. 50, né? Muito legal. A gente conseguiu manter esse programa aqui com um nível muito elevado, com os nossos convidados, né, sempre muito especiais. Então, por isso eu quero agradecer a todos vocês que sempre estão prestigiando a gente aqui. E mais uma vez, né, nós temos um convidado super especial. Na verdade, é uma convidada muito especial, uma pessoa muito querida por todos, competentíssima no que faz. E nós estamos aqui para conversar, então, com a Cláudia Ferreira Borges, a professora Claudinha, né? Isso. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem? Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite a todos. Obviamente, eu quero iniciar nosso bate-papo agradecendo muito ao senhor e ao Henrique Guimarães pelo convite. É um grande prazer estar aqui. Me sinto muito honrada. Muito obrigada pelas palavras generosas. Eu que agradeço, Cláudia. É uma honra para nós ter você aqui com a gente, né? Uma pessoa Obrigada. Tão querida. Bom, Cláudia, você é professora de literatura e língua portuguesa. Isso. E tem mestrado em estudos literários na Unesp, Isso, né? doutor. Esse é o seu currículo. Uhum. Você já se viu em outra profissão a não ser professora? Então, doutor, hoje, depois de mais de 35 anos de carreira, né? Não me vejo. Talvez o que eu gostaria muito de fazer, se eu não fosse professora, eu digo sempre aos meus alunos, eu seria bailarina. Na verdade, a vida não me permitiu bailar nos palcos, então hoje a sala de aula é para mim o palco, né? Onde eu posso ter contato com a arte, ainda que seja com a arte das palavras, mas hoje me sinto ainda mais apaixonada, mais encantada pela palavra do que pelo movimento da dança, embora eu goste muito, né? Eu tenho, assim, uma afinidade muito grande com a dança, com a música, com a dança. Não pude ser bailarina, então eu brinco com os meninos. Então hoje eu brinco com as palavras, já que eu não pude bailar, né, com o corpo. Então o ritmo da poesia, né, a beleza, a suavidade e também as emoções que a literatura permite. Isso é muito legal, né? Eu não me vejo. Hoje não faria tudo de novo, né? Talvez se eu pudesse aliar a dança, né, a minha profissão, enquanto atividade, enquanto realização profissional, sou extremamente grata ao universo, né, à vida, por ter essa oportunidade. Não faria diferente. Seria professora de língua e literatura novamente. Cláudia, você tem essa relação com as palavras, com a leitura. Isso começou quando na sua vida? Então, doutor, quando criança, eu sou de uma geração em que os pais, por mais atentos, né, à nossa educação, por mais atentos que fossem, nós não tínhamos muito contato com a literatura infantil, né?
Aí, de repente, lá na quarta série, a querida professora Moza Gariba, né? Já falecida, a nossa querida professora. Eu tive a oportunidade, ela nos oportunizou, ir à biblioteca e escolhermos o livro que quiséssemos. E eu falo que... Qual escola foi no Dantê? Foi no Dantê, isso. Uhum. E eu digo sempre que fui salvo por Monteiro Lobato. E caiu em minhas mãos, né? Na verdade, dentre as obras que ela nos possibilitou, né? Nos oportunizou, caiu em minhas mãos Reinações de Narizinho. E a narrativa do Monteiro Lobato, ela é muito mágica para a criança, né? A gente sempre costuma dizer que tivemos literatura infanto-juvenil antes e depois de Monteiro Lobato. E depois o Ziraldo, né? Que também veio resgatar e realmente trazer uma outra linha dentro da educação, da literatura infanto-juvenil, mais infantil. Então, ali eu percebi um prazer, assim, indescritível de me lançar no texto literário. Mas isso não foi, né, assim, necessariamente tão alimentado. Tive, sim, professora Marlene Barbosa, né, querida amiga, mestra, que na 7ª série também nos permitiu o contato com o livro didático, né, literário, livros da nossa querida Dona Odete de Barros Motti, né, Igarapavense. Então ali foi um trabalho com a literatura que não foi apenas a leitura, foi uma recriação a partir do texto lido. E ali foi um prazer muito, muito, muito gostoso. No ensino médio, a gente tem aquelas leituras obrigatórias, né, para vestibulares. Aí geralmente não é um trabalho muito prazeroso. Mas, doutor, eu falo que eu fui salva. Eu destaco esses 3 momentos, né, na minha vida. Na 4ª série, o contato com o Monteiro Lobato. Depois, o trabalho da querida Marlene, que sempre nos permitia a leitura. E depois na faculdade, eu não sei se o senhor conhece, a professora Vânia Maria Rezende. O senhor já ouviu falar na Vânia Rezende? Não. Ela, inclusive, foi dona da da livraria Menino Maluquinho, lá em Uberaba. Então, na faculdade, ela fala que é uma pessoa de alma iluminada e ela me apresentou um universo literário adulto. E aí a paixão. É interessante que eu entrei no curso de letras pela gramática, que eu sempre adorei estudar. A língua portuguesa, lidar com a língua portuguesa e estudar a língua portuguesa. Eu tinha prazer, mesmo quando criança. Mas depois, na faculdade, quando tive contato com esse universo literário, em que me foi revelado, né? Tem um poema do Drummond, doutor, que diz que ele faz um convite. Eu sempre uso com os meus meninos, que ele fala assim: chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra. E te pergunta, sem interesse pela resposta pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Então é um universo tão único e tão encantador. E as minhas professoras, especialmente a Vânia Rezende e a Maria Auxiliadora Gontijo, elas abriram esse universo para mim. Foi maravilhoso. Muito legal, muito legal. Eu também tive uma experiência interessante com a literatura, com a leitura. Foi quando minha mãe, você falou do Ziraldo, eu lembrei. Minha mãe foi numa feira de livros e comprou um livro, até o Ziraldo autografou o livro, O Menino Marrom. O Menino Marrom, sim. E foi super interessante para mim, Olha uma aí. representatividade, né? Sim, Menino sim. Marrom, né? E isso me incentivou muito a ler, né? A começar por esse lado aí. Mas é justamente essa visão, né, diferenciada que a literatura possibilita, né, que o livro possibilita. É uma maneira mágica de ver o mundo, né? Onde foi seu primeiro emprego como professora? Doutor, por incrível que pareça, inacreditavelmente, as pessoas, muitas não sabem disso. Eu comecei lecionando inglês, porque eu fiz português e inglês, né? E eu comecei substituindo, na verdade eu comecei como contratada, né, uma CT que a gente dizia, aqui em Minas, em Delta. Então eu dava aula no Fundamental 2 para alunos de 8ª série, hoje nem é mais 8ª série, né, hoje é 9º ano. Então para a 7ª e 8ª séries na época, em Delta, com inglês. Depois, antes de formar, eu tive a bênção, eu falo que foi uma bênção, assim, foi até uma dádiva mesmo. Eu tive a possibilidade de substituir temporariamente o professor Olaércio Piccolo aqui na Industrial. Aí depois teve o concurso, né? Houve o concurso estadual, prestei, eu passei. Então, meu primeiro, assim,
Minha primeira atividade, ainda sem ter me graduado, foi em Delta. Depois, sim, aí já formada aqui na Industrial, pelo Estado, né? Trabalhei no Estado por 7 anos. Mas depois deixei e fui para a rede particular de ensino. Você falando o nome dos professores, nós tivemos a sorte de termos ótimos professores, né? Ótimos, ótimos, doutor. Eu fui aluna do Evandro Silva Martins, né? Tio do Luan. Assim, esses professores de Uberaba, né? Aos quais me referi com o senhor, ou mesmo a Marlene aqui. Excelentes professores, excelentes. Então, o meu caminho acho que estava meio traçado. Porque realmente o prazer com a palavra já existia em minha alma, né? Para ser uma professora, principalmente de literatura ou de artes, de língua portuguesa, a pessoa tem que ter existe um pré-requisito para isso? Doutor, eu vejo assim, pode parecer um lugar comum, mas qualquer que seja a profissão, para que nós sejamos realmente verdadeiros, coerentes, é preciso que haja a paixão. Acima de tudo, eu vejo a necessidade de que a pessoa se sinta apaixonado pela leitura, pela palavra, porque ela é o nosso objeto de trabalho, né? Obviamente que é necessário o estudo, né, para conhecimento teórico, mas se não houver a satisfação, a emoção, a pessoa não consegue, porque a palavra, ela move universos íntimos, ela move o mundo externo e o mundo interno, ela move as nossas emoções, como dissemos, nossos pensamentos. Então, lidar com ela nem sempre é tão simples quanto parece. Por isso, a vontade de estar lidando com ela. Então, eu vejo, acima de tudo, obviamente, o estudo, né? Eu acho que para toda área é necessário que a pessoa se prepare, né? Ela procure a devida formação profissional, estar sempre se abrindo, né? Se permitindo uma renovação. Mas é preciso gostar de ler, preciso gostar de palavra, né? Porque é inevitável, porque diferentemente das áreas exatas ou biológicas, em que existe uma postura mais racional, uma postura mais objetiva, frente ao conhecimento, né? No caso da área de linguagens, hoje, o senhor deve saber, eu não me lembro mais da idade dos filhos do senhor. Eu tenho um filho, tem 20. Um filho, 20, já passou, anos. né? Da idade. Então, o Enem, né? Hoje ele cobra, a gente chama de áreas por áreas de conhecimento, né? Então, a minha área, minha atuação se enquadra dentro da área de linguagens, né? Então, quando a gente fala hoje, mudou muito, sabe, doutor? De quando eu comecei a trabalhar, né? Era tudo muito estanque, gramática, né? Aquela visão bem teórica da gramática, literatura e tal. A arte, hoje não. Hoje a gente enxerga tudo como linguagens. Então, quer dizer, é preciso que a pessoa goste disso, da comunicação, goste do humano. Porque a área de linguagens, ela é a área da expressão. Certo. Então, acima de tudo, eu vejo isso como um pré-requisito. Legal. Hoje você trabalha na Escola Viva. Isso, no Colégio Viva, só no Colégio Viva. Colégio Viva. Agora é Colégio Viva. Para o ensino médio, né? Ensino médio, isso. Então, eu queria aproveitar e mandar um abraço pro pessoal lá, né? Sim. Do Colégio Viva, para Isabela, para o pessoal, para os alunos, seus alunos que devem estar. Né? Sim, alguns estão assistindo. Sim, são muito carinhosos. É muito bom trabalhar lá. Você também já trabalhou em outras cidades? Já. Como eu havia comentado com o senhor um pouquinho antes, eu já trabalhei por 11 anos em Orlândia, no Ângulo, trabalhei 4 anos no Coque de Ituverava, trabalhei no Gabarito de Uberaba também, trabalhei na FASU, no curso de letras, foi uma experiência muito, muito boa, porque uma experiência diferente, porque trabalhar com a formação, né, do profissional, que depois obviamente vai atuar nessa área. Trabalhei por 7 anos e meio na FASU, e cursinhos, doutor, às vezes um ou outro cursinho, assim, que já tive a possibilidade nos quais já tive a possibilidade de atuar. Aqui em Garapava, eu morando em Garapava e trabalhando em Uberaba,
é um pouco cansativo. Foi isso que te deixou, fez você deixar? Foi, doutor. Foi sim. Uhum. Foi porque, obviamente, já me sinto mais cansada, né? A idade vai chegando e, de repente, não estava me sentindo mais tão... com a capacidade física, digamos assim, né? Totalmente... não é uma desmotivação, é uma questão realmente de cansaço, né? A idade chega, alguns momentos querendo um pouco mais de redirecionar a minha vida também para outros aspectos familiares. O Colégio Viva, onde você trabalha, é um colégio pioneiro na cidade, Sim. que, né? Numa época em que antes só tinham colégios públicos, né? Exato. Foi um dos primeiros. Foi Né? o A Dona primeiro. Maria Alice, que foi Isso. uma das que Foi pioneiras. ela, Tal. isso. Você chegou a trabalhar com ela. Nossa, sim, O sim, que você sim. pode falar da Dona Maria Alice para nós? Doutora, eu estou no Colégio Viva há 33 anos. Né? Muitas gerações, 3 praticamente já passaram por mim, né? Eu já dou aula para filhos, 2 pelo menos. Já dou aula para filhos de ex-alunos meus, né? Isso é muito maravilhoso. Talvez assim um pouco assustador que fala, eita, acho que está na hora de parar, né? Já estou velha, mas gosto muito, é a minha vida, né? A Dona Maria Alice, enquanto pessoa, uma pessoa muito amiga, uma pessoa muito amada, muito querida, mas eu vejo a Dona Maria Alice como, sempre a vi como uma visionária, doutor. Como o senhor mesmo disse, né? Foi aí o primeiro colégio mesmo particular, né? Lógico, ela começou, né, com a pré-escola dela, que realmente era particular, né? Eu fui aluna dela na pré-escola. E quando ela montou o Colégio Viva, eu ainda tive, pra você ver, o colégio ele é de 1990, eu entrei em janeiro de 91, né? Então, eu só não estive no colégio no primeiro ano, então ainda peguei o colégio quando ele estava, ainda onde hoje é ali o departamento de educação, né? Ali ao lado da antiga cozinha piloto, né? Então começamos ali com Fundamental 1, depois Fundamental 2, né? Maria Alice, uma visionária e uma pessoa extremamente apaixonada pela educação. A educação foi a vida dela, né? De dedicação total. Por que visionária? Porque não só pelo fato de buscar uma educação de qualidade, né? Assim, não que as escolas públicas, como eu mesma disse, eu já trabalhei no industrial, né? Lá atrás, no início da minha atuação profissional, da minha profissão, eu trabalhei, era muito bom, né? Trabalhávamos assim, mas infelizmente a escola pública foi sofrendo, né, doutor? Muitas perdas, muitas alterações. E a Dona Maria Alice, parece que ela já pressentia isso, sabe? A necessidade de realmente fundar uma escola, né? Criar uma escola que possibilitasse, né? Às nossas crianças, aos nossos jovens. Por exemplo, eu tive que viajar. Eu fiz o ensino médio fora, porque não tínhamos aqui, né? Já na minha época não havia opção, né? De uma escola pública de ensino médio que oferecesse uma educação de qualidade, né? Então eu mesma, meu irmão, Alain, minha irmã, nós 3 já tivemos eu sou uma geração que viajava, né? E era muito sofrido, acordar de madrugada, chegava tarde, depois do almoço. No 3º ano eu tive que morar lá, porque há mais aulas, né? A carga horária é maior. Então, ela percebeu isso e realmente uma sonhadora, porém, não aquela que sonhou e ficou no sonho, né? Ela partiu para realizar esse sonho. E muito apaixonada por arte, né? No colégio nós temos algo assim que realmente nos dá um prazer em particular, uma alegria, porque nos nossos corredores, e isso é a Maria Alice, os nossos corredores internos, eles são enfeitados com obras de arte, né? Com reproduções de obras de arte, de diferentes estilos artísticos. Isso é ela, né? Ela sempre apostou sobre ela, construiu um anfiteatro, né? Porque sempre valorizou a arte. Né? Hoje eu tenho também a alegria de trabalhar com arte. Eu trabalho literatura, língua portuguesa e arte. Uma visão de história da arte com os meninos. Hoje nós temos lá a Isabela e a Dona Neida, isso, né? A Neida foi muito amiga da minha mãe. Dona Neida, nossa querida. A Dona Neida é a nossa âncora, né? Ali, Isabela, muito dinâmica, né? E lutando muito sempre para abrir, fazer com que a escola também assim, ela cresça, né, em todos os aspectos, esteja em conexão com a modernidade.
e acompanhando aí a mudança mesmo na educação. Qual a importância de se investir na cultura e na arte para uma cidade? É importante? Nossa, para o ser humano, né, doutor? A arte nos salva muitas vezes. A arte, ela é capaz de, em meio à dor, em meio à depressão, em meio à solidão, em meio ao desconcerto do mundo, como diria o Drummond, a arte é uma arma contra todos esses fatores que nos desestabilizam a alma. Então, ela pode nos salvar. É aquela história, né, doutor? Enquanto a ciência nos traz o crescimento intelectual, a arte nos permite voar, nos permite crescer em alma, em sentimento, até mesmo em compreensão do nosso mundo, porque a arte também é reflexão, né? A arte não é deleite puro e simples, né? A arte é qualquer que seja, ela é uma recriação da realidade, e essa recriação ela pode ser trazer o que a gente chama de prazer estético, mas ela não é só o prazer pelo belo, né? Ela é também, acima de tudo, nos levar à reflexão daquilo que é desafiador. Ela é desafiadora. Então, a cultura, a arte, ela vem completar a outra metade humana, né? Porque não somos só o conhecimento científico, né? Dizem os filósofos que nós temos as duas asas, né? O do conhecimento e da arte, né? Que justamente qualquer que seja, é o que nos equilibra. É o que nos equilibra. E sabemos de pessoas, né, que, todos sabemos, Van Gogh, por exemplo, quando a gente pensa, né, Van Gogh, estando em um manicômio, em um sanatório, né, parte da sua, do seu extravasar, da sua catarse, da sua, do seu tratamento até, era a partir da pintura, né, e ele nos legou pinturas extraordinárias. Então, não só quem faz arte, mas também quem pode desfrutar da arte. Ela é salvadora, ela nos salva. Igarapava sempre teve muitos bons artistas. Sim, sim. Às vezes faltou um pouco de incentivo para o mundo. Sempre, doutor, sempre. Acho que é uma questão não somente da nossa cidade, é uma questão, em parte, hoje melhorou bastante, assim, questão nacional mesmo, já entendeu? Uma questão da estrutura do brasileiro, né? Que nunca foi realmente muito alimentado isso no brasileiro, né? A arte é vista como algo em segundo ou terceiro plano, às vezes. Então, mas melhorou um pouco. Hoje já percebemos que existem núcleos, né? Lógico, principalmente nas cidades maiores, né? Núcleos mesmo, nos quais a arte é oferecida, né? É oferecida a criança, oficinas de teatro, né? Música. O próprio Estado também oferece. A gente tem aqui em Igarapava o Projeto Guri, né? Que é algo que realmente o Estado oferece. Teatro, às vezes, as bibliotecas, mas falta incentivo. Como que você faz arte lá na sua escola, na sala de aula? Como é que é o seu trabalho? Nós temos um projeto, né, que existe desde 93, doutor, por aí. 93. Completamos. É que eu sou péssima em conta, doutor, matemática aqui é péssima. 93 para 2023 são 30 anos, como é que é? 93, 12, isso, 30, né? Estamos completando 31 anos de Vivarte. O que é Vivarte, né? É o Luan, nosso operador aqui, né, querido? Luan fez. E bom de teatro, né, danado? Eita! Artista. Então, doutora, a Vivarte era um sonho da Maria Alice, né? Sempre ela incentivou, como nós dissemos, muito o teatro, para que realmente nada que, assim, o nosso objetivo nunca foi para
fora do âmbito escolar, né? Embora já tenhamos nos apresentado na Unifran, na FASU, na FFCL, em Ituverava, já apresentamos nessas 3 faculdades peças que nós montamos há alguns anos. E já fomos apresentar também na UENG de Frutal. Então, assim, mas em princípio, qual que é o objetivo da Vivarte, né? A Vivarte é a noite artística dedicada ao teatro, né? Teatro, declamação. Pode acontecer a música, mas ela é uma noite teatral. E o objetivo desse projeto sempre foi o processo. O processo, né? Aquela coisa de o menino crescer, se desenvolver, se permitir, né? E é muito prazeroso porque o teatro, ele é a máscara, ele nos permite ser o quê e quem quisermos, né? Então já tivemos momentos muito belos, momentos muito emocionantes. E ao longo desses anos todos, nós paramos por 5 anos, né? No período da pandemia, né? Obviamente, nós não tínhamos aulas presenciais, né? Quando não tivemos aulas presenciais, nós paramos. Depois, eu já estava um pouco cansada por questões familiares também, pessoais. Aí paramos um tempinho, mas retomamos agora, em 2022, retomamos. E é uma experiência muito boa, porque a gente vê o desenvolvimento dos meninos, né? E ali, de repente, talentos se revelam de maneira surpreendente. Então, a minha atuação, vamos falar assim, do ponto de vista prático, seria realmente esse projeto, né? Que é a Vivarte, que acontece sempre no 2º semestre. Mas em sala de aula, como também trabalho com História da Arte, nós temos a questão das análises, né, das obras de arte. Os meninos não produzem, né, porque por ser ensino médio, mas produzem com a professora Claudete. No fundamental, eles também criam, reproduzem algumas técnicas, né, dentro da educação artística, digamos assim. No meu caso, é história mesmo, é estudar a história da arte, os estilos de arte literária, artísticos, literários. Legal. Vou fazer uma pergunta pessoal. Quais são seus ídolos? Meus ídolos? Em qualquer área? Qualquer área. Que te vem à cabeça agora? Ai, doutor, eu tenho uma verdadeira paixão por 2 escritores. Até trouxe um aqui, tá aqui comigo. O pessoal tá vendo a minha Bíblia. É Drummond. Drummond, para mim, é um grande pensador na poesia. Mas eu tenho uma paixão absurda por Machado de Assis. Para mim, assim, é uma mente brilhante, porque ele teve a capacidade de desvendar a alma humana, o caráter, com uma lucidez, né? A lucidez é algo que me fascina muito. Então, são lúcidos, ambos são muito lúcidos, mas tem uma paixão muito grande pela Cecília. Cecília Meirelles já é outro lado, que é a sensibilidade. Ídolos... Me lembrei da música da Nossos ídolos ainda são os mesmos. Regina. Elis Regina. Eu gosto demais da música. Para mim, um grande nome é o Chico Buarque. Gosto demais do Milton Nascimento. Para mim também são as 2 faces. O Chico com a lucidez, com a crítica, principalmente o Chico mais antigo, né? Mas de uma capacidade extraordinária para compor, né, na composição. E o Milton com a sensibilidade ímpar, né? Não existe outro igual. Para mim não existe. Ídolos na política, doutor, não tenho. Sou uma pessoa meio distanciada desse aspecto. Mas nomes libertários, né? Assim, que lutaram pela liberdade, esses sempre me fascinam muito. Sempre. Nomes que morreram em nome da liberdade, ou que batalharam pela liberdade humana. Esses sempre me fascinam muito. Você falou muito do Drummond, né? Você já até reclamou uma poesia. Qual que é uma poesia que você acha que sintetiza Drummond? Se é que se pode sintetizar Drummond? Você me fez uma pergunta bem difícil. Drummond tem várias facetas, doutor. Ele teve fases, inclusive. Acho que o que mais sintetiza o Drummond
Tem uma poesia dele, até não é uma que eu tinha separado, eu gostaria até de ler uma depois. Mas ele tem uma visão social muito forte. Esse é o Drummond mais conhecido. Inclusive, algumas pessoas às vezes se deparam com o Drummond falando de amor, as pessoas se assustam, porque falam, mas Drummond, ele não era emotivo, e não era mesmo, né? Ah, doutor, tem um, sei qual que eu vou ler, que foi um dos primeiros poemas dele, no qual ele se define. Lógico que depois ele acabou sendo muito mais, ele teve outras, demonstrou outras faces, mas esse aqui, eu posso ler ou o senhor quer que eu cite apenas? Pode ler, pode ler. Comecinho. Está, página 4. Oi, desculpa. Chama-se o Poema de Sete Faces. Resumi bastante Drummond. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas. Pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode, que vejo que seria ele. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima? Não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Legal, né? Ele põe a culpa na lua, no conhaque, pela sua emoção, justamente porque ele era muito contido. E é até difícil de falar, explicar a poesia do Drummond, porque poesia é sentimento, é lirismo, né? É expressão de sentimento. Como é que se faz poesia sem expressar sentimento? Então ele tenta racionalizar, controlar sua emoção. Se ele está assim todo emotivo, é culpa da lua ou do conhaque. Legal. Você não citou um outro escritor, poeta também, que eu gosto muito, que é o Manuel Bandeira. Muito, doutor, muito. O que você pode falar sobre Nossa, ele? a singularidade dele, né? A simplicidade, né? Bandeira, a vida inteira que podia ter sido que não foi, né? Um verso dele, do qual eu gosto muito. A simplicidade, a ternura em Manuel Bandeira é o que mais me encanta, mais me fascina. Porque ele consegue falar com muita naturalidade de coisas banais, simples, né? Então ele fala de um camelô, ele fala de uma pensão, ele fala de um porquinho da Índia, com a mesma ternura, com a mesma simplicidade e encanto do que os grandes poetas falaram de temas, digamos assim, nobres, né? A vida, a morte, os porquês da existência. Manuel é uma delícia, doutor. E tem um verso dele que eu carrego comigo. Porque às vezes, né, eu já fui uma pessoa mais animada, hoje eu falei, já estou envelhecida. E quando eu era mais jovem, eu chegava muito plugada, né, Luan? Luan lembra? E às vezes alguém chegava e falava assim, professor, o que você toma pela manhã? Né? Você toma energético? Né? Porque eu já chegava plugadinha, né? Da minha natureza, que eu sou meio agitadona. E eu dizia, um verso do Manuel Bandeira, talvez o senhor conheça, que diz assim: uns tomam éter, outros cocaína. Eu tomo alegria. Então, o Manuel é sempre muito prazeroso, porque ele tem um quê de folclore, ele tem um quê da infância dele lá em Recife, que é muito, muito gostoso,
E ele tem aquela presença da morte, né? Porque ele, não sei se o senhor soube, ele sofreu de tuberculose, né? Ele se descobriu tuberculose, enfim, aos 18 anos e morreu aos 80 e qualquer coisa. Então, foi uma vida toda fugindo da morte, né? Da premência da morte, da urgência. Isso era... né? Tuberculoso já estava condenado. Era uma condenação, exatamente. E, no entanto, a morte ele passou a perna, né? E ele viveu muito. E ele fala muito também desses momentos de desencanto. Manuel é um grande nome. Legal. Claro, vamos voltar a falar um pouco lá da Escola Viva, porque lá tem um evento que é importantíssimo e famoso na cidade. A Ginsport, doutor. Você precisa explicar para o pessoal, quem não conhece. O pessoal, todo mundo deve conhecer, né? Porque tem as carreatas, tem a arrecadação de alimentos. O que consiste o Ginsport? Então, doutor, a Ginsport é realmente... Gincana, exatamente. Gincana que alia, né? A gincana, atividades assim, típicas de gincana, né? Provas típicas de gincana, digamos assim, nas quais as crianças e os alunos, né, os alunos e os pais têm que, de repente, cumprir provas a serem cumpridas, né? Mas também tem a questão esportiva, por isso Ginsport, né? Existe também o lado esportivo, porque há as competições, jogos, digamos assim, né? E é muito legal porque é um evento para a família. Enquanto a Vivarte é um evento artístico no qual o aluno, né, é que realiza o evento, a Ginsport é por toda a comunidade, né, professores, pais, principalmente os pais ali, que é legal que há essa interação com os filhos. E os meninos ficam muito empolgados, porque eles são líderes, né? São escolhidos, selecionados alguns alunos que queiram estabelecer a liderança de 2 equipes, né? Existem provas de todo tipo, provas culturais, provas artísticas, provas, como já disse, de gincana, específica de gincana, para todas as turmas se envolvem. E a gincana, ela também tem o aspecto social, né? Porque mobiliza toda a cidade, os pais e os alunos, enfim, se mobilizam para a arrecadação, sim, sempre de algo que depois, né, geralmente mantimentos, que são distribuídos para alguma entidade. Então é muito legal, mobiliza muito, os meninos já estão lá alvoroçados. Isso cria também um relacionamento muito legal entre todos, né? Exato, é muito bom. E eu ouvi falar que seus alunos te pregaram uma peça um dia. Conta pra gente como é que foi. O Henrique contou pro senhor? Então, foi o seguinte, doutor, ano passado, eu cheguei para dar aula, até estava assim um pouco cansada, né, alguns problemas, enfim, e cheguei até na turma do 3º colegial. Entrei na sala, né, uma menina com a cara muito fechada, uma das alunas, falou qualquer coisa, a outra retrucou. Eu comecei a aula normalmente. Uma retrucou com a outra. Eu estranhei, porque era uma turma, né? Eles são maravilhosos, meus meninos são maravilhosos. Aliás, um beijo para todos vocês, viu, meus queridos? E uma turma muito querida, a turma que saiu no 3º do ano passado. Uma rosgou com a outra ali. Eu falei, mas estranho, né? Foi assim, rude com a outra, né? Grosseira, assim. Gente, o que é isso? Ah, não, Claudinha, eu não tô suportando mais, não sei o quê. Tentei colocar panos quentes. De repente a menina, não, Claudinha, pode ir no banheiro. Começou a chorar, doutor. O que é isso? Saiu, foi pro banheiro chorando. Gente, o que tá acontecendo? Aí começaram a brigar entre si. Eu fui ficando desesperada. E eu já estava assim, fragilizada naquele dia. Eu não sei o que aconteceu, que eu não estava bem. Eu estava assim, frágil. Final do ano, já cansada. Não me lembro exatamente porque eu estava tão frágil. E esses meninos começaram a brigar entre si, a outra chorando no banheiro. Gente, vai lá com o dia fulana. O que tá acontecendo, gente? O que deu em vocês? Aí passei aquele sermão, né? Gente, pelo amor de Deus, não é possível no final do ano? O que é isso? Como é que pode uma coisa dessa? E falei, né, com muito carinho, e dei aquele sermão, um sermão com muito amor, com muito carinho, né? Mas tentando voltar as coisas pro eixo. Aí, de repente, o menino bateu a mão assim. Começaram a rusgar, assim, continuaram, né, assim, entre si, com provocações. Doutor, por um momento, aí o menino virou, bateu a mão, não aguento mais isso. Bateu a mão bem forte na mesa, assim, um menino muito grande, forte, uma moção. E o que é isso? Como é que pode? Doutor, eu tava tão desesperada. E eu tava sem forças, eu falei, eu não dou conta de... Eu perdi o controle. Eu falei, perdi o controle, isso que eu pensei, né? Perdi o controle, eu não consigo conduzir isso aqui, não.
que aconteceu? Quem deu nesses meninos? Aí eu encostei na parede e comecei a rezar internamente, né? Aí você ia fazer um Pai Nosso, falei, gente, o que aconteceu? Foi me dando vontade de chorar, um desespero. Falei, eu não dou conta de controlar isso. Fui ao banheiro, atrás da menina que tava chorando. Volta, meu bem, o que aconteceu? Não, Clau, eu já tô voltando, tal. Aí eu fui para ir na porta, eu falei, eles brigando lá, eles se jogando papel no outro. Eu falei, não estou entendendo o que está acontecendo. Eu, muito ingênua, eu falei, vou atrás do Tavares. Ana Isabela, eles precisam me ajudar, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei, eu perdi o controle total. Aí eu desabei num choro, doutor. Eu, gente, pelo amor de Deus, que é isso? A hora que eu fui para chamar o Tavares, aí eles vieram. Eles vieram com uma cesta de café da manhã, né? Aceita, por favor, morreu. Quase morri. Por favor, Claudinha, aceita ser nossa paraninfa. Aí eu desabei, né? Aí eu não sabia se eu batia neles. Aí eu chorei muito. Aí eles ficaram com dó de mim. Ai, eu tremia, porque eu chorei mesmo, que foi assim, um choro, doutor, que foi uma mistura de desabafo pelo meu desespero e de surpresa, né, pelo convite tão bonito, enfim, tão gostoso. Mas aí eu tremia, buscaram água pra mim, aprontaram isso comigo. Aí sabe o que eles me disseram? Eu falei, como é que vocês tiveram coragem de fazer comigo? Fulana, você chorou. 2 choraram. Você sabe o que eles disseram pra mim? A culpa é sua, você que nos ensinou na Viva Arte. Tá vendo? A culpa é sua, você que nos ensinou. Eu falei, então tá bom, então eu não posso nem reclamar, né? Claro, mas é muito bom. Nós falamos aqui de poesia, você declamou, falamos algumas coisas, mas a gente percebe, parece que hoje os jovens estão tão distantes da poesia. Como é que se faz para incentivar o jovem a ler, a ter cultura, principalmente na poesia, na literatura? Doutor, há momentos em que eu penso assim, nossa, eu estou ultrapassada. Preciso parar. Por quê? Porque o universo dos meninos hoje é muito diferente do que foi o meu, né? Meu universo, ou mesmo dos meus meninos há alguns anos, né? Algumas décadas, eu posso falar em décadas porque já estou lá há 3 décadas. Obviamente que o advento do celular, né, do smartphone, eles têm o universo em suas mãos, é muito atrativo, coincide com a idade deles, com a realidade deles, porque é dinâmico, é engraçado, os interesses deles estão aí, né? Vai ao encontro dos interesses deles. Aí a leitura fica algo realmente muito distante, né? Eu vou dizer ao senhor que não é simples. É uma batalha que a gente procura, a gente já não pensa mais, enquanto professores de literatura, em vencer esse universo digital. Não é essa a questão, não existe, não tem que haver um que vença o outro. Nós temos que nos aliar, né? Então, a tentativa hoje é buscar alguns textos. Bom, vou falar assim, primeiro do ponto de vista da criança, né? Não adianta. A gente estuda isso no curso de letras. Se uma criança não for despertada para o prazer da leitura do livro até os 9, 10 anos, doutor, depois fica muito difícil. E o momento é aí. Então, o que é necessário? Ambiência. Um lar onde a criança conviva com o livro, ainda que os pais não leiam, mas que ofereçam a essa criança o livro adequado, né, para a sua faixa etária. É preciso, então, a ambiência é muito diferente. Porque a criança, ela vai percebendo que aquilo é bom. Ele curte, é legal, os pais gostam, os pais leem com a criança, então tem muito a ver com a primeira infância. E, obviamente, que continuar oferecendo a essa criança o livro de acordo com os seus interesses. Não adianta, doutor, eu querer, por exemplo, na minha idade, né, na minha época, 8ª série, eles mandavam a gente ler, por exemplo, no primeiro ano do ensino médio, eu me lembro bem, o senhor vê como é que não é uma boa lembrança. Me foi exigida a leitura de O Lustre, da Clarice Lispector. Clarice é maravilhosa, mas O Lustre não é um livro para um garoto uma jovem de 15 anos. Não. Então, de repente, se me fosse sugerido ler um conto dela, ela tem contos maravilhosos. O conto Amor, por exemplo.
E há outros vários. Melhor do que ler O Lustre, que é um livro difícil, hermético, ou mesmo a Hora Vez, que chama a Macabeia, A Hora da Estrela. Muito mais prazeroso. Então, é preciso buscar, sim. A escola tem esse papel. A escola tem esse papel. Porque, infelizmente, em poucos lares, né, os pais cultivam o prazer, né, não vou nem falar hábito, mas hábito que é prazeroso da leitura, e também oferecem isso aos meninos, né. Eu vejo, por exemplo, algumas alunas, até alunos, meninos, a prática da leitura é maior com as meninas, mas também tem rapazes que leem. Eles gostam de ler aquilo que eles curtem. Então eles leem muita literatura, por exemplo, norte-americana, esses best-sellers, eles gostam, entendeu? Então não adianta eu querer falar, olha, curta o Machado. De repente ele até gosta de um conto machadiano, um outro vai gostar de um Graciliano Ramos, a poesia. Então a escola tem que oferecer sempre o que é um clássico, que a gente sabe que será bom. É possível que alguns meninos curtam aquela leitura, sintam prazer naquela leitura, se deliciem com ela, mas também não perder de vista o que é de interesse deles. Então, de repente, uma obra em quadrinhos, aquele Persépolis, a minha filha leu e ela se apaixonou, ela era uma adolescente, que é a história de uma menina muçulmana, né? Então é um livro extraordinário, em quadrinhos, e até um livro muito sério. Então, assim, uma linguagem mais dinâmica, mais acessível. E é possível que eles leiam boas coisas na internet, entendeu? Então, a gente tenta fazer esse casamento na medida do possível. Seria um caminho, né? Então buscar, o garoto gosta o rapaz gosta muito de esportes, né? Então por que não um livro porque nós temos bons livros. Eu falo para os meninos sempre, é importante que vocês leiam, qualquer que seja a leitura, mas leiam, é preciso estar lendo algo. Ninguém vai gostar de tudo, obviamente que não se gosta de todo tipo de leitura, mas é preciso sempre estar lendo alguma coisa, nem que seja na internet. Mesmo que seja na internet. Cláudia, fala um pouquinho sobre o poder transformador da educação, da arte na vida das pessoas. Doutor, a educação como um todo, e não só a leitura, né, a arte, a educação, a palavra para mim que define educação é libertação. É libertação. Porque é só pela educação que se pode despertar a consciência crítica de um ser humano, para que ele saiba pensar, para que ele saiba compreender o seu universo, né? A sua realidade social, política, cultural, e o seu próprio estar no mundo, né? A ignorância é a maior escravidão que um ser humano pode ter, né? Porque as algemas, as cadeias, elas são uma prisão, são prisões físicas, né? Mas quantos seres humanos estão indo e vindo na vida aparentemente livres? Não são livres porque não têm o alcance de compreensão do que é a sua própria vida, né? Então, a educação é capaz, obviamente, de permitir o crescimento humano, o crescimento para que a pessoa saia do ponto em que ela se encontra e ela possa buscar outros pontos, né? Que seria o seu crescimento, qualquer que seja o aspecto. É só pela educação que a pessoa vai conseguir evoluir. No caso da arte, ela desperta a sensibilidade, né? A pessoa deixa de ser uma cabeça pensante para ser também uma alma pulsante. A arte, ela faz pulsar a nossa alma, né? E a educação como um todo, em qualquer área que seja, né? Biológicas, exatas, humanas, linguagens, né? Que é o conjunto da educação, todos os princípios, né? Ela é que pode nortear o homem, né? Ele precisa de um norte. Ela é iluminadora, ela ilumina as possibilidades para o homem.
Senão, como ele vai enxergar, compreender o próprio estar no mundo? É assim que eu vejo a educação. Talvez seja simples, né? Falar, porque você é da área da educação, né? Mas imaginemos o nosso mundo, né? Imaginemos uma vida, qualquer que seja. Como que às vezes, hoje, né? Com o advento da internet, nas redes sociais, a gente tem acesso, esse aspecto é positivo, nós temos acesso a realmente muitos casos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas por meio da educação, né? Saíram de uma condição econômica difícil, precária, né? E conseguiram, por meio da educação, uma formação e hoje até uma sobrevivência, não só a sobrevivência, mas acima de tudo a conquista, muitas conquistas, né? Em vários aspectos, em vários âmbitos, profissional, social. Agora, a conquista humana não tem outro jeito, a não ser pela educação. Né? Isso é muito legal, eu vou dar um testemunho meu. Eu fui defender minha tese de mestrado lá na Unicamp. E é um evento público, Sim. Você convida, né? Isso. E minha mãe foi lá para assistir, meus irmãos, né? E é super formal, né? Os Muito. professores catedráticos lá. A banca, né? A banca, E a gente eu defendendo a tese, né? Fui aprovado e minha mãe ficou muito emocionada. Imagino. Né? Se emocionou muito. E eu, mas mãe, por quê? Tinha que estar feliz, tá chorando. Ela me falou, eu não esqueço isso nunca mais. Só através da educação e do conhecimento a gente imaginar que você estaria nesse lugar aqui hoje. Né? Saiu lá de Igarapava, aquela cidadezinha lá, né? Tão com todas as desconhecida por dificuldades, muitos, né? com todas as dificuldades, foi galgando através da educação, através do conhecimento, através do trabalho. trabalho. Aonde o senhor chegou, né? pensa, né? Que maravilha. Então é só assim. É a questão da conquista, né? A qual nos referimos agora, as conquistas, né? Só é possível conquistar, sim, é lógico que nós sabemos que há pessoas que conquistam algumas coisas não pela educação, mas aí não é uma conquista. Não é uma conquista. A verdadeira conquista, a verdadeira vitória, realização também, acima de tudo, né? Obviamente, ela é fruto daquilo ao qual nós nos lançamos. E é a educação que faz isso. É verdade, abre as portas, né? Isso. Cláudia, impressionante, mas nosso tempo acabou. Acabou, doutor. Passou muito rápido, né? Muito. Foi muito legal a nossa conversa. Uhum. Eu adorei, podia ter mais tempo. Talvez você volte, se puder, para a gente Com conversar prazer. mais sobre, Será um imenso prazer. sobre arte, sobre educação. Isso é muito podemos falar importante, sobre algum né? artista em especial, né? Legal. Alguns artistas. Muito bom, doutor. Então vamos terminar. Queria que você então mostrasse pra gente uma poesia aí que você gosta, que você falou que tinha Eu preparado. havia selecionado duas. Eu acho que eu vou escolher esta do Drummond, que foi até musicada pelo Milton, né? Citamos o Milton aqui antes, o Milton Nascimento a musicou, ficou belíssima. Nós já usamos no Teatro da Vivarte uma vez. E faço das palavras do Drummond, eu gostaria de que as minhas palavras não fossem vistas como minhas, não. Como as palavras do artista, principalmente do poeta, o artista da palavra. Nesse poema que está no seu livro Novos Poemas, e o poema se chama Canção Amiga. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam, e que fale como dois olhos. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo, e saúdo velhos amigos. Eu distribuo um segredo, como quem ama ou sorri. No jeito mais natural, dois carinhos se procuram. Minha vida, nossas vidas, formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Muito bonito. Né? Esse é para mim o papel da arte. Muito bonito. Da literatura, principalmente. Professora Claudinha, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Ficamos doutor. muito honrados. A honra é toda minha. Você engrandeceu Gratidão. aqui o nosso programa. Obrigada. Tenho certeza que todo mundo adorou a sua presença. Muito obrigada. Muito obrigado. A Até uma gratidão é próxima minha. vez. Com certeza. Então tá Um abraço a todos.
Gente, a gente vai ficando por aqui então. Um abraço a todos que acompanharam a gente nessa live muito especial. Até quarta-feira, então, estaremos juntos aqui ao vivo de novo, aqui no Rico Studios, com o famoso Luan, né, artista, Opa. Né, ator, premiado. Premiado na Vivarte. E mais um convidado especial aqui. Gente, fiquem com Deus. Tchau. Boa noite a todos. Obrigada.